E a gente olha para onde? Para o leito da ferida. Aí o leito da ferida está lá, está infectado, está cheio de esfacelo também, tem biofilme, tem um monte de coisa para resolver. E tem um edema na perna dele, né? Tem um monte de coisa para resolver. Mas a gente não olha para o dia a dia do paciente, a gente não olha para a rotina dele, a gente não sabe como é que ele está fazendo, o que está acontecendo. Então, recebe o paciente lá no ambulatório, no hospital, por exemplo, nunca nem viu a casa dele, nunca nem entrou na casa dele, não sabe como é a higiene dele, não sabe como é que ele vive, não tem noção do como é que ele faz, qual é a rotina dele, o dia a dia, né, da vida dele. E aí, simplesmente, começa a fazer um monte de curativo, coloca um monte de cobertura cara, né? A gente coloca muita cobertura cara na ferida do paciente e não está resolvendo. E aí, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, já gastei tanto dinheiro, esse paciente já gastou tanto dinheiro, e eu não sei o que é que está acontecendo, né, com esse paciente. E não é só porque um paciente é humilde, né, alguma coisa assim, não. Muita gente em muitos lugares, né, dependendo da sua rotina, pode sim ter algum fator que está impedindo a cicatrização. Principalmente paciente que, por exemplo, é um paciente às vezes nem trabalha, mas é hiperativo e fica dentro de casa andando porque não consegue ficar parado, não consegue fazer repouso, né? Enfim, às vezes não é nem o trabalho dele. Então, isso a gente precisa olhar. A gente precisa entender a história do paciente, a história da ferida, tudo o que aconteceu, inclusive, com a ferida, né? Antes de chegar até você. Então, tudo o que aconteceu com a ferida, a gente vai precisar entender. E é um erro muito, muito gritante. E uma das coisas que eu mesma errei com esse paciente, especificamente, foi justamente não entender direito como era que era essa rotina de trabalho dele. Porque eu entendi que ele trabalhava lá na venda, mas eu não me atentei que ele ficava o tempo inteiro com a perna pendurada para baixo. Ele agora está elevando a perna porque eu pedi para ele fazer isso, pelo menos, porque ele não consegue. E isso eu preciso entender e eu preciso, inclusive, respeitar, né? Ele não consegue ficar sem trabalhar, claro, porque é o trabalho dele. Então, o que é que eu faço? Eu vou respeitar e eu vou tentar adaptar a rotina dele o máximo possível para poder facilitar a cicatrização, para poder esse fator que está impedindo a cicatrização, a gente amenize, né? Porque é um fator que impede. Então, qual foi um dos meus erros, né? Eu não entender especificamente, na primeira consulta, o que era que estava acontecendo, qual era a rotina realmente de trabalho e o porquê, como era que acontecia, para eu poder já fazer a intervenção lá na primeira consulta. Depois, com o tempo, com o passar dos dias, é que eu fui descobrindo um pouco mais de coisas, né? Para eu poder conseguir orientar melhor. Então, sim, é um erro muito grande. Eu, inclusive, errei. E a gente erra sempre. Se a gente não tiver, inclusive, uma metodologia, né? Que a gente consiga pegar lá a nossa fichinha de atendimento e tá lá tudo preenchido direitinho, tudo que você tem que perguntar, tudo que você precisa realmente saber do paciente, você vai esquecer. Você vai esquecer. Aí depois que você esquecer, meu Deus do céu, né? E agora? Já era, porque eu já fui lá na casa do paciente, agora só depois, no outro dia que eu voltar, né? Ou mesmo que você fale depois pelo celular, que hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né, de pegar telefone, né, e falar pelo WhatsApp, tem tudo isso. Mesmo que você fale, né, você deixou de fazer o atendimento adequado para esse paciente. E se você não lembrar mais? Né? Boa é quando você lembra, né? Mas e depois, se você não lembrar mais? E você pode estar aí cego nesse erro invisível, né, do que está acontecendo no leito da ferida e você não está entendendo, porque você não tem uma metodologia que te ensine, que faça você aprender realmente o que é cada passo que você deve realmente olhar na ferida do paciente, olhar para o paciente, né? Que é ele que é o portador da ferida. E aí, que se você nunca souber o que é que você realmente está errando, né? O que é que você realmente precisa perguntar para o paciente, como é que você vai melhorar e aí ter mais resultados e realmente cicatrizar e tratar qualquer tipo de ferida? Você não vai conseguir se você não souber o que é que você está errando, o que é que falta perguntar, né, da sua rotina. Então, precisa realmente você entender todo o processo de cicatriz, todo o processo do paciente, né? Esse é o segundo erro que eu disse aqui para vocês, que já está bem anotadinho aí, e que agora vocês não vão poder mais fazer, né? Então, entendam todo, façam a anamnese do paciente, que seja uma anamnese que realmente faça sentido, primeiro que faça sentido para o tratamento da ferida, né? Não é perguntar, ai meu Deus, quando você era criança? Pergunta só se fizer sentido para a ferida, né? Aí você pergunta, né? Mas tem gente que leva aquelas anamneses prontas até, né, para a casa do paciente, anamnese que a gente vê em livro, que a gente vê na internet, né? É uma anamnese assim, geralzona, às vezes não tem nem a pergunta específica realmente para a ferida, né, do paciente, que vai precisar, que você vai entender o processo de cicatrização ali, o que foi que deu errado nesse processo, né, nesse tempo que está aberta essa ferida.
você não vai entender isso e tem perguntas lá que você nem vai usar, para que você vai usar, né? Então, precisa ser uma anamnese que seja específica para o tratamento de feridas. Anamnese que seja específica, anamnese que vai lhe ajudar realmente. Porque para quê? Qual é o objetivo de você fazer uma anamnese no paciente? É simplesmente você fazer um monte de papel, fazer umas perguntinhas lá, e nessas perguntas você, o quê? Dá uma de chique, né? Porque você está fazendo ali as perguntas. É o quê? Para que serve a anamnese? É um pedaço de papel só que você anota ali umas coisas e depois deixa de lado e não usa aquele instrumento para melhorar o processo de cicatrização do seu paciente? Para quê? Você faz a anamnese, né? Tem objetivo? Então não adianta você fazer uma anamnese geral, uma anamnese, né, de qualquer jeito, porque isso não faz sentido. Ele precisa, o instrumento precisa fazer sentido, né? E precisa realmente lhe ajudar no processo de tratamento do paciente. E é por isso que eu digo que um dos maiores erros, o segundo maior erro, né, é não colher a história completa do paciente. Você faz mais ou menos, né? Você faz metade na anamnese. Aí depois, no decorrer do processo, depois de um mês que você está com o paciente, aí você vai e diz, eita, pode ser isso. Mas eu nunca perguntei isso para o paciente. Poderia, um mês de atraso na ferida, né? Que você poderia ter resolvido na primeira consulta. Se você tivesse realmente não esquecido, uma metodologia que você consiga fazer a anamnese que faça com que você não esqueça de nenhum detalhe, que todos os detalhes são primordiais e essenciais. Tá? E aí anoto 3. O erro número 3 aqui é não saber identificar infecção e biofilme no leito da ferida. Isso é um outro erro. Quando você não sabe identificar, você pode atrasar muito esse processo de cicatrização. Porque você olha assim, não está entendendo que tem uma infecção ali. Você olha assim, não está entendendo que pode ter um biofilme ali naquela ferida. E aí você começa da mesma forma, né? A tentar cicatrizar somente pelo tipo de tecido e achar que as coberturas todas que você sabe vai resolver, né? Vai fazer o milagre, a fórmula mágica e vai resolver ali. E aí, quando você olha para o leito da ferida e não enxerga a infecção, gente, a infecção é um dos fatores mais importantes de atraso na cicatrização do paciente. É um dos fatores que mais atrasam a cicatrização do paciente. É a infecção e a presença do biofilme, que é invisível, que é bem o nome aqui da live, né? O biofilme, ele é invisível. E a gente, quando não enxerga, ele não é invisível, como é que eu vou enxergar, né? É invisível, como é que eu vou enxergar? Não, gente, vai enxergar de acordo com as características da ferida. As características da ferida e as características que você colheu lá na anamnese, né? Que eu falei aqui antes, na história da ferida, vai lhe fazer juntar as informações e entender se aquela ferida tem biofilme ou não. Se aquela ferida é de difícil cicatrização, e vai entrar no protocolo de atendimento ao biofilme também, a erradicação do biofilme, tá? Mesmo que você não esteja enxergando nada, nenhuma característica na ferida que vai lhe dar algum tipo de norte que tenha biofilme ali. Você precisa juntar as informações, tá? E aí, quando você enxerga alguma coisa na ferida, como, por exemplo, a matriz extracelular, que você consegue enxergar um amarelado diferente na ferida, que é diferente do esfacelo, aí você vai conseguir identificar olho nu, que ali pode ser que tenha um biofilme, não identifica, né, de maneira efetiva, de maneira, tenho certeza que ali tem um biofilme, não dá para identificar. Mas ali você está vendo alguns sinais de que tem um biofilme. Então, se você está vendo sinais que tem um biofilme ali, você vai, com certeza, já identificar e tratar. Vou tratar como biofilme. Mas quer dizer que naquela lesão que não tem sinal nenhum, não tem biofilme? Não, né? Naquela lesão que não tem sinal nenhum, pode ter o biofilme ali, porque o biofilme é invisível. E aí, porque você não está enxergando, você não vai tratar o biofilme. É justamente esse um dos maiores erros. Porque quando você olha para a ferida, você não consegue identificar que aquela ferida tem biofilme. E quando eu estou falando olhar para a ferida, não é olhar só visualmente. É olhar para tudo isso que eu já falei, de toda a história do paciente. Então, se você não olha todo o processo, a história, tudo que aconteceu com a ferida, né, até então, até o seu primeiro atendimento, você não vai conseguir identificar o biofilme. Você não vai conseguir identificar se essa ferida tem biofilme ou infecção mesmo ali, tá? Se você não conseguir nem enxergar os sinais de infecção ali naquela ferida. Então, outro erro, esse terceiro erro muito importante, é você não conseguir identificar essa infecção. E muitas vezes ela está ali, invisível, tá? Invisível. E a maioria das vezes o biofilme é invisível.
a ferida está estagnada e você só faz colocar realmente cobertura para o tipo de tecido, aí troca a cobertura porque essa cobertura não funcionou para esse paciente, então troca a cobertura. Ah, também essa também não funcionou, troca a cobertura. Essa também não funcionou, troca a cobertura. Aí fica um troca-troca de cobertura, que é somente trocar curativo e não tratar feridas, né? Você não trata feridas desse jeito. Aí quando fica um troca de cobertura, né? Aí você vai e depois acabou as opções, né? Claro, que não é infinito. Aí acabou as opções, você vai fazer o quê? Não sabe. Não sabe. Aí entrega para outro profissional, né? Entrega a ferida para outro profissional. Ah, não sei mais o que fazer, não. Vai no médico, né? Porque o médico vai dizer o que é que você vai fazer, qual é o problema. E você não consegue identificar que aquela ferida tem uma infecção e que é por isso que está estagnada. Por quê? Porque não tem sinais clássicos de infecção, porque não tem excesso de exudato, porque não tem hiperemia ao redor. Aí você acha que também não tem infecção porque você não consegue enxergar, né? Então, esse é um outro fator importantíssimo que você precisa identificar. Porque quando a gente trata a infecção, a gente vai levar o tratamento dessa ferida desse paciente a outro patamar. Você vai conseguir ter resultados quando você trata a infecção. A infecção é o que está impedindo o processo de cicatrização. Então, se está impedindo, se é o que está impedindo, você tem que erradicar o que está impedindo, seja lá o que for, para poder você conseguir ter sucesso no fechamento dessa ferida.